Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aqui, a raiz quarta de 256 mais raiz quarta de 16. Então nós devemos fatorar esses dois números, beleza? Vamos lá então fatorar? Quando a gente fatora um número, eu estou dizendo fatorar em fatores primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, 13 na ordem, entendeu? Seguindo exatamente essa ordem. Então vamos lá. O 256, ele é um número par, né? Então ele divide por 2, dá 128. É par, dá 64. O par dá 32. O 32 por 2 dá 16. Por 2 dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. 2, 4, 6, 8. Então a raiz de 256 você escreve raiz quarta de 2 elevado a 8 mais raiz quarta de 16. Aí você fatora o 16, está aqui, ó, o 16 aqui, ó, 2 a quarta. Então fica raiz quarta de 2 elevado à quarta potência. Aqui como é que você faz? Tira do radical, dividindo o expoente pelo índice. Por isso, se aqui fosse ímpar, você não deveria colocar, entendeu? Depende do problema, né? 8 divide por 4, então fica 2 elevado a 8 dividido por 4, mais 2 elevado a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é 1, não é? Vai ficar 2 elevado a 1. 8 dividido por 4 dá 2. 2 ao quadrado, 4, mais 4 dividido por 4 dá 1. 2 elevado a 1, 2. A soma então deu 6. O outro, 108. Então vamos lá. 108. Número par divide por 2 dá 54. Divide por 2 dá 27. 27 não é par, mas somando os algarismos dá 9. 9 é múltiplo de 3, então divide por 3. Se não desse múltiplo de 3, não seria por 3 não. Aí você ia tentar o 5, depois o 7. Entendeu? Números primos na ordem. Dá 9, não é? Dividido por 3 dá 3, que divide por 3 e dá 1. Então ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Já separei aqui. Porque a raiz é quadrada, então você separa de 2 em 2 para extrair da raiz, igual a gente fez ali. Então fica 2 vezes quanto? Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Está aqui. Menos 3. A raiz de 75, vamos fatorar o 75. 75 não é par. 7, 5, 12 é múltiplo de 3, então divide por 3, dá 25. 25 não divide nem por 2 nem por 3, divide por 5, dá 5. 5 por 5 dá 1. 3 vezes 5 ao quadrado. 3 vezes 5 ao quadrado. Mais raiz de 12. Vamos no 12. O 12 como é que fica? 12 é 4 vezes 3, não é? Não é verdade? O 12 é o quê? É 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4 vezes 3, 12. Então vai ficar 2 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. E o 3 aqui está elevado a 1 fica dentro da raiz. Raiz quadrada de 3. Menos 3 vezes. Raiz de 3 vai ficar na raiz. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, 2 e 2. Cancela, fica 5. Vezes o 3 que tem que ficar na raiz. Mais raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Raiz quadrada de 3 sobrou, não é? Aí ficou quanto? Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. 14 menos 15 dá menos 1 vezes raiz de 3, ou simplesmente apenas menos raiz quadrada de
3. Beleza? Viu tudo direitinho aí que foi feito? Vamos a mais um aqui. Vamos a mais um. Raiz quadrada de 100 mais 3 vezes raiz quadrada de 200 menos raiz quadrada de 400. Raiz quadrada de 100. Existe um número inteiro que é o quadrado da 100? Sim, é 10, né? Então, 10 mais 3 vezes e o 200. Vamos ver lá. O 200, né, 2 vezes 100. Então, olha, raiz quadrada de 2 vezes 100 fica assim. Como aqui é produto, você pode separar as raízes, extrair separado. Raiz quadrada de 100 é 10 vezes o 2 está elevado a 1, aqui é 2, então não pode sair da raiz, 10 raiz de 2. Então fica 10 vezes raiz de 2 menos. E o raiz quadrada de 400? Mesma coisa, ó. 400 não é 4 vezes 100? Todos os dois têm raiz inteira, porque são quadrados perfeitos. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 100 é 10. 2 vezes 10, 20. A raiz quadrada de 400 é 20. 20 ao quadrado, 400. Menos 20, certo? 10 menos 20. Ó, esse aqui não tem radical, esse também não. Então os dois vão operar. 10 menos 20 dá menos 10. Mais 3 vezes 10, 30, raiz quadrada de 2. Não posso somar isso aqui, porque esse aqui não tem raiz quadrada de 2, tá? Então, coloco o fator como evidência. Qual é o fator comum em evidência? É o 10, não é? Correto? É o 10. Ou pode ser o menos 10. Então, menos 10 por menos 10 dá 1. Mais 30 por menos 10 dá o quê? Dá 3, não é? Então, aqui fica menos, na verdade, né? 3 raiz quadrada de 2. Você pode colocar, multiplicar por menos 1 também, fica assim, ó. 10 que multiplica 3 raiz de 2 menos 1. Não pode? Correto? Então aqui, ó, 30... não, na verdade não, né? Agora, se o professor cometer um erro aqui, ó. Você não pode multiplicar por menos 1, isso aqui não é uma equação. Tá certo? Se você multiplica por menos 1, você altera o resultado, ó. Numa equação, sim, onde tem incógnita, entendeu? Aí sim, pode multiplicar por menos 1, que a raiz não se altera. Mas aqui não pode multiplicar por menos 1. Besteira minha. Então, menos 10 dividido por menos 10 dá 1. E 30 dividido por menos 10 dá menos 3, não é? Mais dividido por menos dá menos. Então tá aqui o resultado. Esse é o resultado, tá? Então você vê como é que é interessante a matemática. Às vezes a gente esquece de um detalhezinho bobo, né? Depois de anos estudando, né? Tá bom? Então não pode multiplicar por menos 1. Besteira, falei uma besteira aqui, tá? Se você tem uma equação é diferente. Você tem lá, né? Menos 3x igual a 10. Se quiser multiplicar menos 1, pode. Já te expliquei em outro vídeo também que não é obrigatório. Você faz se quiser, dependendo do problema. Quer dizer que se eu multiplico ou divido todos os termos da equação por um valor negativo, a raiz não se altera. O valor de x não vai alterar. Aqui fica 3x igual a menos 10, certo? O x vai dar o quê? 10 negativo dividido por 3 positivo, não é? Lembra que o 3 ele é positivo e vem positivo. Apenas inverte a operação. Então, multiplicando e dividindo. É 10 terços negativo, né? Lá também é 10 terços negativo, mesmo sem multiplicar, né? Então, tá claro isso? Viu aqui onde eu ia cometendo um erro importante. E a matemática, assim como na vida, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos. Tá? É isso. Um abraço. Tchau, tchau.